No dia 31 de outubro completou 503 anos da Reforma Protestante. Eu sou Ricardo Serra e este é o assunto que nós vamos tratar. Quem dá forma à igreja é Deus. Deus envia o seu Filho em semelhança de carne, o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus está na terra e ali escolhe os seus discípulos. Prega a palavra, faz maravilhas, sinais, prodígios. Jesus vai à cruz, morre e depois ele ressuscita ao terceiro dia e passa um espaço de dias, de 40 dias, instruindo seus discípulos a respeito da igreja do Senhor. Ele fala para os discípulos: espere lá em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E o Espírito de Deus vai vos revestir de poder para ser minhas testemunhas. E assim acontece. Eu gostaria de ler para vocês aqui no capítulo 2 de Atos, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Esse era o modelo da igreja, caindo na graça do Senhor. A igreja aumentava, a igreja seguia, porque o Senhor deu forma a esta igreja. Durante os primeiros 300 anos na igreja primitiva, os discípulos são martirizados, são perseguidos e mortos. O apóstolo Paulo é morto, João está na ilha de Pátimo, tendo as visões do Apocalipse. Toda a igreja é perseguida, é martirizada pelos imperadores. Os cristãos primitivos são jogados em arena, comida pelos leões, são mortos, assassinados. Mas a igreja permanece em forma na doutrina dos apóstolos e formada dentro da palavra de Deus. A partir do século IV, no ano de 312, Constantino, em uma de suas batalhas com outro imperador Magêncio, ele tem uma visão junto com seus soldados. E ali, naquela visão, estava escrito: sob este sinal vencerás a batalha. Ele resolve colocar este sinal nos escudos dos seus soldados. Ele vence a batalha e se declara imperador totalitário de toda Roma e também declara a religião oficial, o cristianismo. Com a junção da igreja com o Estado, começam a adentrar os elementos greco-romanos nos elementos do culto da igreja. A igreja passa agora a não mais observar tudo que foi ensinado por Jesus e permanecer nos alicerces e nem na doutrina dos apóstolos. Quanto mais tempo passava, mais a igreja ia se distanciando dos ensinos de Jesus e da doutrina dos apóstolos. Eu gostaria de falar para vocês aqui algumas dessas heresias que foram implantadas no seio da igreja. No ano de 310, foi implantada a reza pelos mortos. 375, culto aos santos. 431, culto à Virgem Maria. No ano 503, a doutrina do purgatório. As pessoas que morriam, elas iam sofrer num lugar chamado purgatório para pagar os seus pecados. No ano 600, foi implantado o papado, chamado Bispo Universal. No ano 606, a obrigação de beijar os pés do Papa. No século VII, o imperador Focas declara Bispo Universal, e aí é declarado o papado. No ano 783, a adoração das imagens e também das esculturas. 993, a canonização dos santos. Em 1004, o celibato, os padres não podiam se casar. No século XII, é declarado pelo romanismo a Inquisição, a perseguição às bruxas, o Tribunal do Santo Ofício. A igreja ela comete torturas.
infanticídios, assassinatos. Pessoas são mortas das piores formas possíveis, que nunca a humanidade já imaginou. Torturas, sacrilégios são feitos em nome de Deus. Em 1230, proibição da leitura da Bíblia. 1190, a venda de indulgências. 1415, proibido o uso do vinho na ceia. 1415, a Assunção de Maria. Eles diziam que Maria foi ascensa ao céu corporalmente. No século XVI, ainda no período das trevas, o Papa Leão X resolve construir uma grande basílica chamada Basílica de São Pedro. A igreja na época não tinha recursos, então eles resolveram criar um documento chamado indulgência, a qual os fiéis compravam e ganhavam lugar no céu, como também o cancelamento de seus pecados. Nessa época a igreja detinha todo o poder, tudo que era sobre ciência, de medicina, de teses, tinha que passar pelo crivo da Igreja Católica. Até que no século XVI, um padre, um monge, chamado Martinho Lutero, da Catedral de Wittenberg, ele era um homem angustiado e se sentia injustiçado. Ele queria obter a salvação através de penitência. Então Lutero ele é enviado a Roma para estudar a Bíblia. E ali ele se depara com as Escrituras. Ele vai ler em Romanos capítulo 1, no versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ali Lutero ele se converte com essa leitura. Os olhos dele são abertos. Ele começa a enxergar que Deus não é aquilo que ele pensava e começa também a ver as heresias da Igreja Romana Católica. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero, já formado e já esclarecido das Escrituras, vai à Alemanha, nas portas do Castelo de Wittenberg, e prega lá suas 95 teses, que são 95 refutações contra as heresias da Igreja Católica e contra também as indulgências papal. E nasce assim a Reforma Protestante. Em 1521, Lutero é intimado pelo alto clero romano a se retratar contra as suas 95 teses. Lutero, ele permanece íntegro e ele não se retrata. Por isso ele é ameaçado de morte e ele é também excomungado pela Igreja Católica. E ele vai se refugiar num castelo, onde ali ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Essa ação de Lutero, dessas 95 teses que foram pregadas nas portas do castelo de Wittenberg, repercutiu em toda a Europa e levantou o interesse de outros reformadores. Com o passar dos anos, dos tempos, os reformadores resolveram sintetizar as suas 95 teses que Lutero tinha pregado em 5 solas, que está escrito em latim: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christi e sola Deo gloria. Esta palavra sola, que está em latim, que traduzido para o nosso português se chama somente. Essas 5 solas, que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente dai a Deus a glória. Nós aprendemos que com essa reforma, a intenção dela foi trazer a forma que foi perdida, a forma do verdadeiro Evangelho, da doutrina dos apóstolos. Nós aprendemos que somente a fé em Cristo nos traz a salvação, que Ele é o único mediador entre o homem e Deus, que Ele quem deu a vida por nós, que a nossa salvação ela é de graça e não por obras, não é pelos nossos esforços, e que somente a Deus dai a glória e não aos homens, somente a Deus. Eu gostaria de agradecer você por participar comigo nessa meditação. Quanto foi importante a Reforma Protestante para a igreja dos nossos dias. Que Deus abençoe você, que Deus lhe ilumine e que você permaneça na doutrina dos apóstolos e todos os ensinamentos que Cristo nos deu. Deus lhe abençoe.